Agora vamos ao nosso terceiro entrevistado da nossa sabatina com candidatos ao cargo de conselheiro do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Hoje nós vamos conversar aqui ao vivo, direto de nossos estúdios, com o contador Roosevelt Figueiredo. Tudo bem, Roosevelt? Seja muito bem-vindo, prazer te receber. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Quem também vai participar da nossa entrevista pelo portal O Dia e também pelo nosso jornal O Dia é Otávio Neto. Otávio, boa tarde para você, seja bem-vindo. Olá, Lívio, boa tarde a você, boa tarde ao candidato Roosevelt, boa tarde a todo mundo que nos acompanha nesse momento pela tela da sua O Dia TV. Voltando aqui aos nossos estúdios, já vamos com a primeira pergunta. Roosevelt, quero te deixar bem à vontade para que você possa se apresentar à nossa sociedade. Quem é você? Eu me chamo Roosevelt Figueiredo, sou contador, 39 anos, pai de família, pai de gêmeos, Roosevelt Filho e Figueiredo Neto. Sou filho do ex-deputado Chico Figueiredo, na qual eu tive a honra de botar o nome de um dos meus filhos. Eu homenageei um dos meus filhos pela honra de ter um pai que fez um histórico. Magaref, formou-se em Direito, radialista e entrou na carreira pública para poder estar desempenhando um trabalho para as classes menos favorecidas. E na tribuna assim o fez durante seu histórico de vida. Como um profissional, como um cidadão piauiense que honra pai e mãe, eu tive meu histórico de vida em estudos, em trabalho, e iniciei minha carreira no serviço público, no Tribunal de Justiça, há aproximadamente 17 anos e 9 meses. Então, sou formado em contabilidade pela Universidade Estadual, tenho pós-graduação em auditoria e perícia contábil, sou aluno do mestrado de gestão pelo Instituto Superior de Gestão de Lisboa e em gestão pública pela UESP. Tenho livros publicados, livro de contabilidade pública, livro de contabilidade para acadêmicos, contabilidade geral, porque há 12 anos sou acadêmico profissional na academia de graduação e pós-graduação, bem como em atividades de treinamentos para servidores públicos. Então, algumas universidades, institutos que fomentam a pesquisa, a gente tem algum trabalho realizado. Além de alguns outros artigos publicados tanto na revista do Tribunal de Contas do Piauí, como na revista do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Coisa boa. Otávio, Roosevelt quer te ouvir. Candidato, a corrupção, infelizmente, está entranhada nas instituições públicas de todo o país. A exemplos disso, nós temos agentes públicos no Piauí investigados pela Polícia Federal por desvios de recursos da pandemia, destinados ao combate à pandemia da Covid-19. Como é que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí pode colaborar, pode auxiliar nesse combate à corrupção aqui no Estado? Olha, diferente dos outros candidatos, a gente tem um histórico da vida pública com contabilidade, com auditoria, e também com pautas para engrandecer o Tribunal de Contas e o processo de fiscalização. Eu tenho propostas que foram lançadas, inclusive em redes sociais, e dentre elas, o combate à corrupção é uma das pautas. Entendemos que o Tribunal de Contas ele deve evoluir para uma fiscalização por função de governo, fiscalizar a função saúde, função educação, bem como o transporte público. Muito se fala em corrupção por conta da Covid, mas a Covid ela só veio exatamente mostrar aquilo que já houve em nosso país em todas as funções da área de governo. O transporte público, embora não se tenha algo comprovado ou denunciado em termos de corrupção, mas houve uma grande polêmica e uma das faltas foi a falta de controle interno, que tem um controlador municipal, que é candidato, que defende o controle externo, mas sequer fez o dever de casa em estar cuidando, salvaguardando os ativos do patrimônio público, e o transporte de Teresina chegou a esse caos. E não sou eu que estou falando. O Tribunal de Contas do Estado ele tem um relatório sobre o ranking dos municípios que possuem uma classificação entre 1 ao 224, ou seja, todos os 224 municípios eles estão ranqueados pelo nível de aprimoramento de controle interno como um instrumento para nortear o controle externo. E, pasmem, Teresina está na posição 165. Nossa. Então, a CPI da Covid, ou a CPI do transporte público, da Câmara Municipal, do vereador Dudu, entregou um relatório na qual pontua a ausência de fiscalização
Então a gente pode colocar que a ausência desse controle interno, ele já prejudica por si só o controle externo e fomenta qualquer tipo de desvio ou de malversação dos recursos públicos. Então, respondendo objetivamente, a proposta que temos para o Tribunal de Contas do Estado é de que coloquemos em estratégia a fiscalização por função de governo. E com essa estratégia pode-se alinhar uma maior eficácia no controle, na fiscalização e na prioridade de julgamentos. Candidato, nunca se falou tanto sobre as eleições para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, como nesta em particular. O senhor acredita que, de certa forma, essa polêmica toda acerca do processo eleitoral que vai definir o novo conselheiro prejudica o processo como um todo? Não, eu sou um defensor de que o mundo atual, ele já nas redes sociais, nas mídias, ele naturalmente ele coloca os assuntos de temas relevantes em grande discussão. E eu fui o pioneiro em lançar uma pré-candidatura em defesa da sociedade civil. Em 28 de julho, lançamos a pré-candidatura e como representante efetivo da sociedade civil, não representante da boca para fora, mas representante de buscar olhar no olho de cada uma das entidades, de conversar com sindicatos, com associações, de mostrar o sentimento de querer servir e não ser servido. Mostrar que não é necessário apenas ter currículo, mas é necessário realmente ter vontade de trabalhar pelo povo. É necessário que tenha coragem, juventude, de enfrentar um sistema de hierarquia histórica na qual se conduz simplesmente com o propósito de poder. Nós não estamos a criticar modelos, Constituição, o processo de escolha. Nem poderia. Sou filho de ex-deputado, tenho uma admiração pela categoria política. Meu pai foi constituinte da Constituição do Estado. As regras da atual escolha do TCE foi por ele formatada também. Então eu sou um defensor que as regras elas sejam as mesmas definidas na Constituição. Entretanto, que seja observado cada um dos critérios pormenorizadamente. E aí vamos lá. Os 10 anos, tivemos uma candidata que foi impugnada por não estar comprovado os 10 anos. Cabe recurso. Eu mesmo entrei em contato com ela para me solidarizar. Por quê? Porque eu acredito que isso por si só, a sua atividade bancária, ela deve ser considerada. Porque a análise ela não é apenas dos 10 anos. Agora, o que chama a atenção é que outros critérios, como notório saber, reputação ilibada e idoneidade moral, que são critérios facilmente de serem aferidos objetivamente pela comissão, talvez não tenham sido feitos na maneira que a sociedade espera. Por quê? Porque possuem candidatos que existem em tramitação processos judiciais que desabonem a sua conduta ilibada ou talvez a sua idoneidade moral. E esse processo, por não ser transparente, eu não posso aqui dizer é o candidato A, B ou C. Uma simples pesquisa, né? A mídia pode assim fazer. E a coragem nós tivemos. Nós protocolamos um pedido administrativo para que fosse feita a retificação do edital junto à Assembleia e protocolamos um pedido junto à Ordem dos Advogados, muito embora existam candidatos advogados. Tivemos a coragem. Não estou aqui colocando que os outros não possuam, apenas nós tivemos a atitude de buscar harmonicamente as instituições, dando crédito à OAB, dando crédito à Assembleia, para que esse processo seja aprimorado, não desvirtuado, como alguns portais o colocam, querendo, digamos, um protagonismo midiático. Fazemos as coisas com muita responsabilidade, porque a responsabilidade que a sociedade exige é a responsabilidade que a envergadura do cargo também exige. E essa é uma responsabilidade que temos com o nosso histórico profissional. E esse histórico, ele se materializa com simplesmente assessorando 10 ex-presidentes do Tribunal de Justiça. Não foram 1 ou 2, foram 10 ex-presidentes que nós assessoramos e, graças a Deus, mantendo um trabalho com retidão, com responsabilidade e com toda a lealdade à Corte,
as leis e a Constituição. Otávio Neto. A Assembleia Legislativa sempre elegeu deputados para este cargo. O histórico dessa disputa lá na Assembleia mostra que sempre os parlamentares elegem um de seus pares. Como é que você está trabalhando para angariar esses votos e conseguir ser eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Piauí? Vamos lá, como eu disse, a nossa campanha ela iniciou e ainda está em curso em busca do apoio da sociedade civil organizada. Não só como sendo uma bandeira, mas também como uma luta para mostrar que a voz do cidadão é a mesma voz do parlamento. Os deputados, eles são representantes do povo. Por representantes do povo, eles precisam ouvir a vontade popular. Eu requeri publicamente para alguns meios de comunicação que fosse realizada uma pesquisa eleitoral por um instituto de pesquisa para verificar o perfil que a sociedade almeja. Ela almeja um deputado ou almeja um técnico da sociedade civil. E esse técnico da sociedade civil a gente defende não só porque eu estou nessa concorrência, mas simplesmente porque a composição da Corte de Contas, ao meu entender, as circunstâncias, o momento, a vontade da sociedade nessa evolução necessita dessa paridade para que exista um equilíbrio. Ou seja, nós temos uma grande representação política. Temos representantes de técnico de carreira, auditor e membros do Ministério Público. Está faltando um representante da sociedade, um representante puramente da sociedade civil que possa ter a sensibilidade de olhar transporte público com a responsabilidade que o cargo exige, para olhar a saúde com a responsabilidade de salvar vidas. Veja, ao conversar com o sindicato dos enfermeiros e profissionais de enfermagem, me relataram algo que eu fiquei extremamente sensível. A Prefeitura de Teresina, segundo eles, tirou uma verba que eles recebiam num programa no governo federal, que era uma gratificação por uma produtividade, candidato, por manter índices. Porque o seu tempo se esgotou, tá bom? Ok. Então, esse dano causado a esses servidores refletem exatamente na ausência de uma fiscalização efetiva. Então é isso que queremos colocar para a nossa sociedade. Candidato, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de vir aqui aos nossos estúdios nos conceder essa entrevista. Boa sorte no pleito e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado.